Opa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula. E nessa aula a gente vai começar a instalar as ferramentas necessárias que a gente precisa para trazer os nossos projetos em existência. Além disso, a gente já vai também instalar o nosso JDK, que é o Kit de Desenvolvimento Java, aquele kit com códigos prontos, feito pelos engenheiros do Java, todos os desenvolvedores, né, que escreveram aquela linguagem em si, onde vai ter várias instruções para a gente criar botões, fazer cálculos matemáticos, enfim, qualquer instrução que a gente queira trazer alguma coisa em existência, alguma solução para o mercado, a gente vai utilizar esse recurso que é o Kit de Desenvolvimento Java para rodar em cima da nossa JRE, que foi aquilo que eu falei na aula passada. Então o JRE vai ser um ambiente de execução Java, onde esses programas vão rodar, e o JDK é o kit, né, com os códigos que a gente vai reutilizando e escrevendo para realmente tornar o nosso projeto funcional. Então a gente vai instalar também, né, um ambiente de desenvolvimento integrado. O que é um ambiente de desenvolvimento integrado? Uma IDE ou IDA, uma IDE como você queira chamar. Esse ambiente de desenvolvimento integrado nada mais é do que uma ferramenta. Imagine o Photoshop para quem faz arte, desenho, realmente trabalha com mídia, por exemplo, ou um editor de vídeo que tem o seu Adobe Premiere, o seu Final Cut, enfim, qualquer editor de vídeo que você gosta de utilizar. Todas essas ferramentas são ferramentas otimizadas para facilitar a vida do profissional que está trabalhando naquela área. E a gente, como desenvolvedor, a gente também tem que ter, né, essas ferramentas prontas, porque a gente poderia escrever o nosso próprio código-fonte no bloco de notas? Poderia, não tem problema nenhum. A gente pode, por exemplo, abrir um bloco de notas e começar a escrever códigos, sintaxes, palavras que o computador vai entender. Sei lá, a gente vai começar a escrever depois eu vou explicar, mas por exemplo, public class, Java, e a gente vai criar os blocos de código, e no final a gente vai salvar esse arquivo, por exemplo, na desktop, com o nome do nosso arquivo .java. Só que se a gente fizer isso aqui no bloco de notas, não vou salvar isso aqui, desconsidera isso, a gente vai utilizar um ambiente integrado, onde a gente vai conseguir verificar se a gente está escrevendo as coisas da forma correta, se tiver algum bug no nosso projeto. Ele também deixa o editor mais colorido para a gente ver as palavras que a gente está escrevendo estão corretas. Enfim, é uma ferramenta muito poderosa para a gente escrever os nossos códigos. Então dá para fazer no bloco de notas? Até dá, mas ninguém faz isso no dia a dia, né? É surreal você criar um projeto dessa forma, você fica muito mais propenso a cometer erros. Então, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é a gente ter o nosso Java instalado, o nosso JDK pronto para a gente usar, né, os códigos disponíveis dentro do kit que a gente vai baixar. Então, como que a gente baixa esse JDK? Você vai abrir o seu navegador, tá? E você vai acessar a página do jdk.java.net. Tá? Existem outros lugares que você também pode baixar o Java, o JDK, tá? Mas eu vou usar esse daqui porque é o mais simples para a gente fazer o download aqui dentro do Windows, tá bom? Se você utiliza Linux ou Mac, você pode baixar, por exemplo, do site da Oracle, tá? Você já deve saber mais sobre isso se você utiliza essas tecnologias, tá? O site da Oracle, a gente pode escrever aqui, ó, JDK Download Oracle. E você vai acessar aqui a parte do JDK da Oracle para você fazer o download deles. Aí você vai ter que ter uma conta da Oracle, mas você pode baixar, por exemplo, a versão do seu macOS e do seu Linux também você pode estar utilizando aqui se você quiser, ou até mesmo do Windows também se você quiser, mas o processo de download é um pouco mais complexo. Você vai ter que criar uma conta na Oracle, cadastrar o e-mail, pode demorar mais. A gente vai baixar aqui utilizando, né, o jdk.java.net, e a gente vai baixar uma versão específica. E você pode me perguntar, Thiago, a gente não pode baixar uma versão, por exemplo, a última versão? Olha, eu não recomendo que você baixe a última versão porque sai versões de Java toda hora. Talvez quando eu estiver gravando esse vídeo já está saindo a versão 17. Quando você acessar o vídeo vai estar na versão 18, 19, 20, 30, 40, enfim. Cada vez mais que eles lançam uma versão nova, vem melhorias, mas pode ser que mude alguma coisa da sintaxe, do código, né, da instrução que a gente quer passar e dos códigos que a gente vai escrever. Então, para a aula funcionar com precisão aqui, você entender todas as instruções que a gente vai escrever, baixa a mesma versão que eu vou baixar, que é a versão 14. A gente vai utilizar o Java da versão 14 para a gente fazer os nossos tutoriais, as nossas aulas e entender por baixo dos panos como o computador interpreta
né, o que a gente escreve para ele fazer. Então você vai clicar aqui na versão 14 e aqui dentro da versão 14 vai ter o link para fazer o download do Windows 10 e do Linux 7.6. Vamos considerar só o Windows 10, eu acho que a grande maioria que está acessando esse treinamento utiliza o Windows. Novamente, se você está utilizando o Linux, vai lá no site da Oracle, baixa a versão 14 do site da Oracle, tá? Você pode procurar aqui no Java SE Downloads. SE vem de Standard Edition, então edição padrão. Procura aqui o Java 14, tá? Vai ter disponível em algum lugar dessa página. Ou mesmo você pode procurar, né, no Google Oracle JDK 14 e aí você vai ter o acesso direto para o link para o JDK 14, tá? Mas novamente, voltando aqui, a grande maioria usa o Windows, então a gente vai baixar aqui do Java.net, java.net. Então a gente vai fazer o download desse arquivo, é um arquivo zipado, um arquivo compactado, ele vai começar a fazer o download, tá? E aí quando ele terminar o download, a gente vai descompactar ele. Eu vou pausar aqui porque eu já fiz o download dele aqui antes de começar o vídeo. Então eu baixei aqui na pasta download e aqui na pasta download a gente vai extrair ele, clicando com direito, extrair tudo. E a gente vai extrair ele aqui nessa pasta mesmo, local. Então deixa ele fazer a extração e aí eu já volto com vocês aqui para te explicar mais alguns fundamentos. Então beleza, ele fez o download, ele já fez a extração. Então dentro dessa pasta a gente tem uma outra pasta chamada de JDK-14. Aqui dentro a gente vai ter a pasta bin, pasta conf e outras pastas maiores aí que a gente vai utilizar. Então aqui dentro vai estar todos os códigos que a gente precisa para escrever os nossos próprios programas, tá? Isso aqui é um programa como qualquer outro, tá bom? É um conjunto de códigos como, por exemplo, o Photoshop que você tem instalado no seu computador. Então o que eu vou fazer? Para não deixar na pasta download, vamos organizar um pouco mais essas pastas. Vamos pegar esse JDK14, vamos cortar ele, tá? Vamos tirar ele daqui, vamos recortar e vamos lá no C2 pontos. Se você tiver outra unidade de disco no seu computador, D2 ponto, por exemplo, verifica qual que você está utilizando, mas a maioria usa C2 pontos. Procura por arquivos de programas, né, onde a gente guarda e instala os programas como um todo e cola ele nesse diretório aqui, do arquivos de programas, tá? Põe continuar e faz o recorte e cola ele aqui. Então a gente vai deixar ele aqui, tá? A gente vai deixar ele aqui para a gente fazer uma referência para ele, para os nossos editores de texto, a gente conseguir utilizar ele aqui dentro. Então o próximo passo é a gente baixar uma IDE, que no caso vai ser uma IDE para a gente escrever os nossos programas. Para o universo Java, existem várias IDEs que a gente pode trabalhar. Existe a Eclipse, existe a NetBeans, existem outras também. A gente vai usar uma que é similar ao Android Studio, visto que o nosso foco aqui é a gente começar a aprender, né, desenvolvimento para lá na frente criar os nossos aplicativos dentro do Android Studio, que é a ferramenta que a gente vai usar no futuro. Então você vai pesquisar aqui no Google ou até mesmo qualquer buscador, IntelliJ com 2L e o J, Download. Então você vai baixar essa ferramenta aqui, que é fornecida pela empresa JetBrains, é a mesma empresa que criou o Android Studio, né, que fornece e mantém o Android Studio. Então, uma vez você aprendendo a mexer no IntelliJ, fica mais fácil de você conseguir mexer no Android Studio, porque essa é uma ferramenta base dele, tá? Então, você vai acessar aqui a parte de download para fazer o download do IntelliJ. O IntelliJ ele tem duas versões, a versão Ultimate e a versão Community, que é a versão de comunidade. A versão Ultimate é para quem vai fazer desenvolvimento web, mais corporativo, e ela é paga, tá? A gente não precisa pagar nada, a gente vai utilizar a versão comunidade, que é para desenvolvimento do Java normal, da JVM, da máquina Java mesmo, que a gente já falou aqui nas aulas passadas, e também para desenvolvimento Android. Então a gente vai baixar esse .exe. Se você tiver em outro computador como o macOS, você vai baixar o .dmg, tá? Aí se o seu processador é Intel ou Silicon Apple, que é o M1, você vai baixar aqui ou aqui. E se você é de Linux, você vai baixar um arquivo compactado aqui também. Como a gente está dentro do Windows, a gente vai baixar esse exe, tá? Esse arquivo executável. Então vamos clicar para fazer o download, ele vai começar a fazer o download do IntelliJ, tá? Novamente eu também já baixei ele aqui, eu vou pausar o download. Então eu já tenho aqui na minha pasta downloads este executável do IntelliJ, tá?
tá bom? Então a gente vai dar duplo clique no IntelliJ. No momento que eu fiz esse vídeo, a versão última disponível é a 2021. Talvez quando você estiver assistindo esse vídeo é uma outra versão, tá? Uma versão mais recente, 2022, 2023, 24, 25, mas o fundamento dela é o mesmo, tá bom? O fundamento dela de utilizar ela é o mesmo. Então, uma vez baixado e aberto ele aqui, a gente vai clicar em Next, Next. Quando cair nessa tela, para escolher um ícone na desktop, a gente pode marcar. E a gente pode marcar para ele associar qualquer arquivo .java, .groove, .kt, .kts, para ele abrir direto no IntelliJ. O que isso quer dizer, Thiago? Você pode ter essa dúvida. A gente vai escrever arquivos .java, com a extensão Java, que nem a gente tem arquivos, por exemplo, de doc, né, do Word, arquivos .doc, ou do Excel, que a gente tem .xls, CSV. Para o Java é o .java. Então a gente tem que associar todos esses arquivos para que ele abra dentro do IntelliJ quando a gente dá um duplo clique, por exemplo, nesses arquivos. Então a gente vai associar esses arquivos com essa ferramenta que a gente vai começar a escrever os nossos códigos. Depois você vai clicar para instalar, ele vai começar a instalar dentro do seu sistema operacional o IntelliJ para a gente começar a brincar com ele. Então vamos esperar instalar aqui e eu já volto. Então terminou, a gente pode clicar nesse botão para ele inicializar o nosso IntelliJ, apertando Finish, ele já vai começar. Se você acessar a sua desktop, ele deve ter criado um iconezinho lá também. Você também pode inicializar por lá. Uma vez inicializado o IntelliJ, ele vai te perguntar se você quer importar alguma configuração já instalada. Às vezes, se você trabalhou em outro computador, né, durante o dia a dia de programação, a gente pode usar outros computadores, na empresa, por exemplo, e a gente pode importar uma pré-configuração que a gente já tem em outra máquina. Nesse caso, é a primeira vez que a gente está instalando, a gente não tem isso. Então, a gente vai marcar do Not Import in Settings, ou seja, não importar nenhuma configuração. Ele vai começar a inicializar o IntelliJ, e aí ele vai abrir a nossa tela principal, tá? Então essa é a primeira tela do IntelliJ, tá bom? Só que para o nosso projeto funcionar, o IntelliJ precisa saber o caminho onde a gente instalou o nosso JDK. Porque como a gente vai utilizar, né, o kit de desenvolvimento do Android para escrever os nossos projetos, a gente precisa informar para ele aonde ele está alocado, porque a gente moveu para a pasta lá do C2 pontos, arquivo de programas, mas a gente não informou, né, por computador, para o sistema Windows inteiro, aonde está instalado o nosso Java. Então, se a gente fazer o seguinte, se a gente abrir o prompt de comando, tá? Abre o prompt de comando, pesquisa na aba aqui embaixo, prompt de comando, você vai cair na tela preta, não tenha medo da tela preta, você como programador você precisa aprender a mexer nessa tela preta, ela não assusta, ela pode até assustar, mas não tem problema nenhum, não vai estragar o computador, o que a gente escrever aqui é totalmente seguro, fica tranquilo, tá bom? Então o que a gente vai fazer aqui é verificar se o Java está realmente dentro do sistema do Windows, ele está reconhecendo esse JDK ou não. Então a gente vai escrever Java, espaço, traço, version, de versão, e você vai ver que ele vai falar o seguinte, ó, o Java não é reconhecido como um comando interno ou externo. Então ele não sabe que o Java está instalado ainda, porque a gente só moveu ele para a pasta do C2 pontos, mas ele não sabe o caminho onde ele vai abrir o arquivo do Java. Então o que a gente vai fazer? A gente vai clicar direito no menu iniciar, vir em sistema, e a gente tem que informar para ele aonde o Java está alocado. Então a gente vai clicar aqui em configurações avançadas do sistema, do próprio Windows, clicar em variáveis de ambiente, o próprio nome já diz, é uma variável, é um lugar que muda, né, o comportamento do ambiente, o ambiente no caso é o sistema Windows. Então aqui dentro, em variáveis do sistema, a gente vai clicar em novo e vamos escrever tudo maiúsculo Java underline home, ou seja, é a casa do Java, onde está alocado o projeto do Java, né, o código fonte do Java que a gente acabou baixando, JDK. Então a gente vai clicar em procurar no diretório e a gente vai navegar lá para o C2 pontos ou até mesmo, né, o disco que você tenha aí no seu computador, lá onde a gente tinha movido o JDK. Clica no JDK-14, dá um OK. Então esse é o caminho da casa do Java, esse é o caminho do Java Home. A gente vai dar um OK e depois a gente tem que vir nesse path, tá vendo? Esse path vem de caminho, é o caminho onde está o executável do Java. A gente vai clicar em editar e aqui a gente vai clicar em novo e a gente vai procurar o mesmo caminho do JDK 14.
Só que a gente não vai selecionar a pasta JDK14, a gente vai selecionar essa pasta bin, tá? Bin vem de binário, ou seja, onde realmente ele vai executar o código do Java. Então vamos clicar aqui no bin, vamos dar um OK, OK aqui também, OK aqui e OK aqui. Então a gente pode fechar o prompt de comando, vamos abrir ele de novo. Eu sei esse processo inicial é um pouco chato, é normal, tá? Essas pré-configurações de instalação do sistema é assim mesmo, é normal na programação. Depois fica mais fácil, tá bom? E a gente vai dar um Java -version. E aí sim vai aparecer a versão do nosso Java. Se você apareceu a saída do OpenJDK na versão 14, você instalou com sucesso o seu Java. Se não apareceu, então verifica a variável de ambiente de novo. Só recapitulando, você vai ter que ter na sua variável de ambiente aqui adicionado o Java Home até o caminho ao diretório principal do seu Java, que a gente fez lá o download, moveu, tá? Precisa ser esse caminho aqui, e no path precisa ser até o caminho do bin, tá? Porque ele vai enxergar todos esses códigos aqui, todos esses arquivos executáveis, tá bom? Então a gente tem que ter o Java Home e o path aqui junto com o jdk/bin, tá? Esses são os dois passos que você precisa fazer. E agora sim, se você abrir, né, no New Project do IntelliJ, você vai poder escolher aqui o JDK14, ele vai aparecer para você. Se não aparecer o JDK14, você põe aqui a add JDK e vai lá no caminho onde a gente já fez aqui o JDK para ele aparecer, tá? E aí você vai adicionar ele aqui. Beleza, então essa é a pré-configuração para a gente rodar o IntelliJ, para a gente rodar os nossos programas escritos em Java. Então a gente vai clicar em Next para a gente criar o nosso primeiro projeto. Novamente, a gente não vai marcar essa opção de projeto template, a gente vai começar do absoluto zero e a gente vai dar um Next nele. Agora a gente precisa dar um nome do nosso projeto, tá? Um nome mesmo do que a gente vai trabalhar. Eu vou chamar ele de meu primeiro projeto. Por convenção, a gente sempre utiliza, né, letras maiúsculas quando são palavras diferentes. A gente chama do padrão camel case, ou seja, a primeira letra de cada palavra ela precisa ser maiúscula, tá? Aqui é a localização da pasta onde ele vai salvar o projeto, nesse caso é IDA Project. Eu vou salvar nessa pasta mesmo e dar um Next para ele. Então, se a gente abrir aqui no explorador do Windows, acessando aqui o diretório do meu usuário, Thiago, aqui eu vou ter a pasta que ele falou que ia criar para mim, ó, IDA Projetos, e aqui tem o projeto, meu primeiro projeto que ele criou, tá? Então tem aqui vários arquivos que ele gerou automaticamente para mim. Então esse aqui é o IntelliJ, tá? Essa aqui é a ferramenta que a gente vai trabalhar. Então eu vou clicar em Close aqui, que é uma dica que ele dá toda vez que eu abro. Essas partes aqui que está clicando aqui, ó, eu vou dar um OK para ele sumir, caso não apareça no seu, tá tudo bem. E esse aqui é a nossa primeira estrutura de pastas do nosso projeto. Aqui dentro dessas pastas tem algumas subpastas, né? Tem essa .ida com alguns códigos aqui, tem essa src que está vazia e tem esse arquivo aqui, meu primeiro projeto .iml. O que é importante para a gente aqui? O importante para a gente aqui é essa pasta de src. src vem de source, de fonte. Então é realmente o código fonte que a gente vai escrever, é a fonte de energia, vamos dizer assim, do nosso projeto. Então aqui dentro é onde a gente vai começar a escrever os nossos arquivos .java, que vai ser compilado num outro arquivo intermediário chamado de .class, né, um arquivo onde o sistema Android, o sistema Java vai interpretar, que é uma linguagem mais de máquina, uma linguagem que a gente não entende muito bem, mas ele vai compreender quando a gente for escrever para ele, tá? E ele vai executar os nossos códigos aqui dentro. Então, vamos testar a configuração inicial do IntelliJ. Esse primeiro vídeo, esse primeiro passo é para a gente testar o nosso ambiente, né? Assim como, por exemplo, um editor de vídeo configura os seus painéis do editor de vídeo, a linha do tempo para editar o vídeo, a gente tem que configurar os nossos painéis aqui do IntelliJ. Então aqui no src a gente vai clicar com direito, New Java Class. Então todo arquivo Java ele tem que começar com uma classe. A gente vai falar de classes mais para frente. Mas continua aqui comigo seguindo passo a passo que você vai conseguir testar a pré-configuração do seu IntelliJ. O nome do nosso arquivo principal, né, nosso primeiro arquivo, a gente pode chamar ele de meu primeiro programa. Por exemplo, meu primeiro programa.
Novamente, todo nome de classe, tá? Toda classe ela precisa começar com uma letra maiúscula. Então, se eu for criar uma classe, por exemplo, teste, o T tem que ser letra maiúscula. Se eu for criar uma classe chamada de botão, o B tem que ser maiúsculo. A gente não pode usar caracteres especiais como acento, porque tudo isso vem do inglês, né? E no inglês a gente não usa caracteres especiais. Então ele não vai funcionar, vai dar problema. Não use acentuações no nome dos seus arquivos, no nome das suas classes, tá? Então, quando a gente tem nomes compostos, como por exemplo, banco de dados, a gente usa a primeira letra maiúscula daquela palavra e as demais minúsculas. Esse padrão é o padrão Camel Case. Então vamos criar o nosso meu primeiro programa e vamos dar um Enter para ele criar o nosso primeiro programa em Java. Então ele vai escrever uma sequência de blocos de código aqui, tá? Eu vou aumentar a fonte. Para aumentar a fonte eu venho aqui em File, Settings, tá? Isso aqui você não precisa fazer, é só para você enxergar a minha fonte. Aqui eu vou pesquisar na barra de pesquisa aqui do editor fonte. Eu vou aumentar a fonte do editor aqui em fontes. Isso. Vamos pôr um tamanho 23, eu acho que fica bom para você enxergar o código. Beleza. E aí a gente vai escrever a nossa primeira instrução para a gente testar o ambiente, tá? A gente vai ter sempre um bloco de código. Então, tudo na linguagem de programação é gerenciado por blocos de código dentro dessa chave aqui, dentro desses colchetes, ou chaves, são chaves, né? Então, toda vez que eu abrir e fechar, aqui é um bloco de código que vai ser executado. Então, aqui dentro a gente vai escrever a nossa primeira instrução para a gente mostrar na tela uma saída, uma soma de 2 mais 2, ou mais convencional que a gente usa em programação, que é uma mensagem Olá Mundo. Uma mensagem Olá Mundo é uma mensagem para a gente dizer para o programa que ele está sendo executado com sucesso e para a gente testar a nossa ferramenta, para ver se o Java está compilando, se ele está realmente transformando o nosso arquivo .java em .class e executando esse programa. Então a gente vai dar um public static void main, abrir o parênteses, string com S maiúsculo, abrir os colchetes, args e vamos criar um primeiro bloco de código. Nossa, Thiago, tem tanta coisa escrita aí que cada coisa quer dizer. Segura aí que eu já vou explicar nas próximas aulas. Por enquanto, vamos testar o ambiente de desenvolvimento, tá bom? Então a gente vai escrever aqui uma instrução para ele sair, né? Para ele ter uma saída de uma mensagem. Então a gente vai fazer um system com S maiúsculo. Novamente, letra maiúscula e minúscula importa, então presta atenção muito bem nos textos, o que é maiúsculo, o que é minúsculo, porque isso faz a diferença, tá? Se eu escrever aqui um system com S minúsculo, ele não vai funcionar, ele não vai entender essa instrução, porque são palavras que ele não entende ainda. A gente está falando de linguagem de programação, então é uma linguagem assim como tem inglês, francês e espanhol, a gente tem lá a palavra table, né, por exemplo, do inglês, não tem como escrever table com 2B, ele não vai entender, tá? Se alguém for ler um texto de um livro, não vai entender. A mesma coisa aqui na programação, tá bom? Então a gente vai escrever aqui, ó, system.out.println e entre parênteses e aspas a gente vai escrever um Olá Mundo, tá? E vamos finalizar com um ponto e vírgula. Toda instrução ela deve finalizar com ponto e vírgula. Se eu não pôr ponto e vírgula e tentar executar, ele não vai conseguir. Então a gente precisa do ponto e vírgula para executar o nosso primeiro programa, tá? Então você vai clicar no botão de play. Se não estiver aparecendo esse botão de play, você pode clicar aqui do lado, né, dessa instrução main, que ele vai executar o seu programa. Então o que ele vai fazer? Ele vai rodar esse código, vai pegar esse arquivo .java, vai transformar ele no .class e vai mostrar a saída para a gente aqui. Por exemplo, ele mostrou um Olá Mundo. Se a gente colocar, por exemplo, 2 mais 2, ele vai executar essa instrução que a gente pediu para ele, que é o 2 mais 2, tá? Mais para frente a gente vai explicar que cada instrução dessa, como que você faz instruções, as suas próprias instruções, que tipo de lógica a gente pode fazer para fazer uma saída, como que a gente começa a criar coisas realmente aqui na programação, tá bom? Então essa é a pré-configuração do seu IntelliJ. É muito importante que você veja com muita calma essa aula, porque esse é o ambiente de configuração. E a primeira coisa que o programador precisa aprender a fazer é configurar seu próprio ambiente. Assim como o lenhador precisa afiar o seu machado, o marceneiro precisa, né, do seu serrote, das suas ferramentas bem redondas, bem funcionais, a gente vai fazer isso daqui também com a IDE, com o nosso ambiente de desenvolvimento, com o Java instalado, usando o nosso ambiente com Java 14 e com o IntelliJ também instalado. Então,
veja com calma, volta, se der erro em alguma coisa do código, leia o código com calma. É importantíssimo que você leia as coisas com atenção, porque na programação é muito fácil de a gente escrever coisas erradas, de a gente errar e ficar frustrado porque o programa não roda. Mas se não rodar, tá tudo bem, programação é assim mesmo, você vai errar, vai dar problema, vai dar bug, fica acostumado com isso, porque a nossa profissão é uma profissão que, querendo ou não, ela não é fácil, mas é possível. E é por isso que os valores de programadores são realmente altos, porque é uma coisa que dá trabalho, mas no fim vai valer a pena o esforço que você vai ter, tá bom? Então estude, veja com calma, um passo de cada vez na direção certa. Não queira sair daqui criando bilhões de aplicativos do dia para a noite, isso vai levar tempo, tá? Você tem um processo interativo para você aprender, mas fica aqui comigo, segue o passo a passo que eu te garanto que você vai aprender a programar de verdade, tá bom? Então faça a configuração da sua IDE e a gente se vê na próxima aula.